Amados irmãos, nós vamos então para a segunda lição relacionada ao discipulado. A segunda lição, conforme está na página 8 em diante, ela trata sobre a Bíblia, Meu irmão, o Senhor vai te conceder, sim, com certeza, uma pessoa para você acompanhar nos primeiros momentos da vida cristã desta pessoa. Na primeira lição, você já trabalhou com a igreja. Nesta segunda lição, você vai trabalhar com o novo convertido no que concerne a Bíblia, a palavra de Deus. É aquilo que falamos na primeira lição. Sobre Bíblia, é possível termos 2, 3, 20 revistas de escola dominical, cada uma com 13 lições, e a gente ainda não consegue passar para o novo convertido tudo que ainda queria sobre a palavra de Deus. Mas nós temos que compreender que esta pessoa que está chegando em nosso meio e que começa a conviver conosco, ela precisa de leite espiritual. Nós não vamos pegar e, obviamente, ministrar para ela uma lição que faça com que a pobre morra de tanto conteúdo. Para uma criança, irmãos, não se dá feijoada. Uma criança se dá leite. E leite é o suficiente para que esta criança sobreviva nos seus primeiros momentos de vida. Então foi pensando nisso que a comissão que escreveu esta revista, e na primeira lição nós já fizemos os agradecimentos aos pastores, evangelistas, diáconos que se empenharam e nos deram esse presente tão maravilhoso. Se na primeira lição eles escreveram uma lição maravilhosa, a segunda está no mesmo peso de qualidade. Eles conseguiram, irmãos, trazer uma lição para o novo convertido, que é exatamente aquilo que ele tem que ouvir no início da sua fé, e ao mesmo tempo uma lição que nós que vamos discipular, já estamos discipulando, lendo esta lição com o novo convertido, porque o método é simples. Você vai abrir a lição com ele, você vai ler a lição com ele, você vai conversar, abrir versículo a versículo e mostrar para ele as realidades que estão aqui, obviamente seguindo exatamente, passo a passo, página a página, cada lição. Então é uma lição, as lições são extremamente didáticas, porque são fáceis de ser ensinadas, são espiritualmente fundamentais para os primeiros passos na fé, e graças a Deus estão perfeitamente redigidas, de tal forma que a leitura com o novo convertido não deixa a lição enfadonha. Pode ficar tranquila, a lição não tem como ficar enfadonha, ok? Então vamos juntos. O que nós vamos trabalhar com o novo convertido sobre a Bíblia? Os irmãos que escreveram, a comissão que escreveu esta revista de discipulado, e que será utilizada durante muitos anos, e no dia que pensarmos em aperfeiçoar, será aperfeiçoada, mas até lá será utilizada. Eles partiram da seguinte noção: como é a lição e quais são os alvos que nós temos com o novo convertido. Primeiro alvo com o novo convertido é ensiná-lo que existe um Deus que simplesmente sempre desejou se comunicar com toda a humanidade. Então este é o primeiro alvo da sua lição. Se você observar direitinho,
Isso está perfeitamente descrito na introdução, na página 9. E de forma muito consciente, muito direta, eles chegaram a colocar no segundo parágrafo o seguinte: sim, Deus nunca teve interesse em se distanciar do ser humano. Ao contrário, sempre procurou transmitir a nós sua vontade, seus conselhos, seus caminhos. Primeira coisa que o novo convertido tem que ouvir e entender é que a Bíblia é, com certeza, o livro mais importante que existe de todos os livros que temos na humanidade. E como você fará isso na introdução? Você, meu amado irmão, de forma muito simples, dirá a ele: Deus ama tanto a humanidade e tem tanto interesse pelo homem, que Deus sempre procurou estar perto do homem, acompanhando em todos os seus caminhos, conversando com o homem, dialogando com o homem, procurando ter comunhão com o homem. Comunhão com o homem. E partindo dessa premissa de que não temos um Deus distante, muito ao contrário, temos um Deus sempre presente, que procura sempre estar conosco, nos ajudando, nos amparando, nos instruindo, nos redarguindo. Fica muito fácil você colocar a Bíblia em cena. Por quê? Porque o que é a Bíblia? A Bíblia não é um escrito qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade. Deus foi tão direto e tão objetivo no seu desejo de transmitir para o homem tudo aquilo que o homem precisava receber, que Deus usa homens inspirados pelo seu Espírito para escrever exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito. E daí surge um conjunto de 66 livros, e daí o nome Bíblia. Daí o nome Bíblia. Livros juntos. E a Bíblia é então este livro que, obviamente, nos traz toda a vontade de Deus para a humanidade. Preste atenção nisso. Aqui é lógico que pode ventilar na cabeça do novo convertido: poxa, mas como é que foram sendo criados esses livros? Como é que esses livros foram escolhidos? Como é que foi essa história? Eles foram inspirados, Deus ditava e eles escreviam. Mas nós não vamos trabalhar com nenhum desses assuntos. Lembre-se que para o novo convertido é fundamental ele ter a primeira noção sobre a Bíblia. E a primeira noção sobre a Bíblia parte de que Deus resolveu se comunicar com a humanidade. E para que a humanidade não tivesse dúvidas sobre o que Deus desejava, a Bíblia surgiu. Compreendeu, meu amado irmão? Deus sempre quis transmitir ao homem sua vontade. E para que o homem não tivesse dúvidas quanto à própria vontade de Deus, a Bíblia surge. A Bíblia surge. A Bíblia é então a transmissão escrita da vontade de Deus para o homem. Ele vai então começar a olhar para a Bíblia como um livro de Deus, como um livro de Deus. E é óbvio que, passando desta primeira noção, como nós vamos trabalhar sobre a Bíblia e ele, o novo convertido? Só tem um jeito, amados irmãos, do novo convertido começar a ter interesse pela Bíblia. Você já disse a ele que a Bíblia é a vontade de Deus transmitida ao homem de forma escrita. Você já disse isso aí. Mas a pergunta que ele vai estar se fazendo é exatamente o seguinte: mas o que a Bíblia, em termos simples, práticos, diretos, representará para mim? Né? O que a Bíblia proporciona a mim? O que nós queremos?
Nós queremos, no final desse estudo, que o novo convertido olhe para a palavra de Deus e deseje ler a palavra de Deus. Essa é a finalidade sua e minha quando lermos essa lição número 2, o novo convertido. É o seu alvo. E só há uma forma de alcançar esse alvo, mostrando para ele os benefícios que a palavra de Deus trará na vida dele. Só esta forma. No mundo agitado como nós estamos vivendo, no dia a dia maluco que nos serve, nesse tempo em que a agenda não é só mais agenda, agenda é dinheiro. Agenda é dinheiro, tempo perdido é simplesmente muito dinheiro jogado fora. Nós temos que colocar no coração do novo convertido que ele tem que se devocionar à palavra de Deus e procurar na palavra de Deus e se encontrar com Deus também por intermédio da sua palavra. É fundamental. Agora, como fazer isso numa pessoa que está vindo do mundo, numa pessoa que está chegando de uma existência completamente longe da Bíblia? Como é que você consegue fazer essa pessoa, depois de uma leitura, de uma lição, ter interesse em se aproximar da Bíblia? Só tem um jeito. Só tem um jeito, meu irmão. Você e eu mostrarmos os benefícios que a Bíblia trará à vida, o quê? A vida dele. E ele vai se aproximando da Bíblia, infelizmente, em razão dos benefícios. É sempre assim a humanidade, né? Muitos acompanhavam Cristo pelo pão que perecia, não é verdade? Outros vinham atrás por causa de curas. Pouquíssimos eram aqueles que queriam Cristo por Cristo. Agora, aqueles que se chegaram a Cristo por causa do pão que perece, por causa da cura, com calma foram conhecendo e reconhecendo em Cristo o Filho de Deus, e depois nunca mais saíram de perto dele. Não é verdade? Então preste atenção. Até os apóstolos, quando se aproximaram de Cristo, se aproximaram por interesses absolutamente messiânicos. Eles diziam: olha, encontramos o Messias. E o interesse deles era acompanhar o Messias, porque na cabeça deles, Jesus ia entrar em Jerusalém, ia quebrar os romanos de cima a baixo, ia estabelecer o reino de Deus, e depois de estabelecer o reino de Deus, eles seriam os co-imperadores. Era o que eles tinham na cabeça. Quando eles viram Cristo crucificado, cada um foi para o seu canto. E Pedro foi o primeiro a dizer: vou pescar. Ou seja, vou voltar à velha o quê? A velha vida. Perderam a esperança, perderam um bocado de coisa. Porque ao invés de se erguer uma coroa em Jerusalém para Cristo, erguida foi uma cruz. É incrível isso, irmãos. É incrível. Então muita gente se aproxima de Cristo em razão de interesses. Agora, o que nós temos que fazer? Vamos mostrar para o novo convertido o que a Bíblia proporcionará na vida dele. Ele talvez se aproxime da Bíblia em razão dessas primeiras proposições, mas à medida que ele for comendo a palavra de Deus vai entrando no coração dele, e ele vai depois viver a Bíblia pela Bíblia, e não só em razão de tudo que ela proporciona, né? Porque é a palavra de Deus para a nossa vida. Então, qual foi o método que a comissão arrumou? Olha que fantástico isso. Eu vou olhar para o novo convertido, e depois de dizer que Deus sempre falou a verdade, e para que ninguém tenha dúvidas de que Deus quer isto ou aquilo, ele deixou a Bíblia. Vamos então pensar agora nas bênçãos que a Bíblia proporciona para ele. Você vai sair do geral e ir para o específico. Você vai olhar para ele antes de entrar na página 10, lendo a lição com ele. Na página 10 você vai dizer: olha, a Bíblia foi um livro escrito especialmente para você. Você precisa da Bíblia como eu. A Bíblia foi escrita pensando em você, meu amigo. Aí ele leva aquele susto. Vamos ver o que a Bíblia vai proporcionar em sua vida. E aqui os amados autores listaram exatamente 5 grandes bênçãos que a Bíblia traz àqueles
que a ela se devociona. Primeira grande bênção, sabedoria. Aí aqui está Salmo 119, 98 a 100. E aí, como ensinamos na primeira lição, você vai abrir o Salmo com o querido novo convertido. Ele não vai saber onde é Salmos. Você vai abrir com ele, você lerá Salmo 119, 98 a 100, que a palavra de Deus estará dizendo a ele que a Bíblia o torna sábio. E muito mais sábio até que os próprios mestres, muito mais sábio que até os próprios velhos. A Bíblia traz sabedoria. E aí olha que interessante, nós temos então aqui a primeira grande bênção da Bíblia para a vida do novo convertido. E para a nossa vida também, nós os velhos convertidos, né? Que a cada dia somos novos convertidos à medida que o Senhor vai transformando o nosso coração. Irmãos, há uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é a habilidade técnica que se aprende para o exercício de uma profissão. Fique tranquilo, não precisa decorar isso, está na revista, tá bom? Conhecimento é a habilidade técnica que se adquire para o exercício de uma profissão. Temos ali o pastor Cícero. Pastor Cícero, ele tem conhecimento sobre eletricidade, eletrônica. Então ele está habilitado a trabalhar com eletricidade, né? Já o nosso querido irmão Elias, que deu hoje o testemunho, ele tem um conhecimento das ciências jurídicas, estando habilitado a trabalhar como advogado. Selma tem conhecimento de atividades relacionadas à enfermaria, estando habilitada a trabalhar dentro de um hospital. E cada um de nós exerce uma profissão em razão dos conhecimentos que detemos. Agora, conhecimento é uma questão de vontade, é uma questão de determinação e é uma questão, muitas vezes, até de vocação. Você vai e exerce uma profissão. Sabedoria não. Sabedoria não. Sabedoria é a capacidade de se posicionar de forma correta quanto às questões da vida. Questões da vida. Sabedoria é a capacidade de discernir os caminhos que a vida me apresenta, para que eu, discernindo os caminhos que a vida me apresenta, não vá para a morte e vá para a vida. Sabedoria é algo extraordinário, e o princípio da sabedoria está em quê? Em temer o quê? A Deus, temer ao Senhor. E o que é fantástico é que sabedoria está disponível a todos. O próprio Salomão disse ali em Provérbios que quem clama por sabedoria encontra sabedoria. E a sabedoria, por incrível que pareça, essa capacidade de se posicionar na vida quanto às questões mais difíceis, essa sabedoria está disponível para quem lê a palavra de Deus. Quem se dedica à leitura da palavra de Deus, quem se dedica ao estudo da palavra de Deus, quem se dedica ao conhecimento da palavra de Deus, naturalmente se aproxima de Deus e naturalmente tem dele, nos momentos vitais da vida, a sabedoria para a escolha dos caminhos, o quê? Corretos. Quando o novo convertido escutar isso, se isso já bate no coração da gente velho convertido, e já bate de forma extraordinária, e a gente, meu Deus do céu, a palavra de Deus é verdade. Salmo 119, versículo 98 a 100, realmente diz isso. Quando isso bater no coração dele, isso bate como uma bomba, irmãos, como uma bomba. Ele já começa a olhar para a Bíblia de forma o quê? Diferente, porque ele sabe que conhecimento é importante, mas sabedoria é essencial. Sabedoria é essencial. Irmãos, por que um médico coloca um revólver na cabeça e dá um tiro na cabeça? Me explique isso. Alguém de conhecimento maior, pelo menos assim a sociedade pensa, tanto é que eles estão numa posição elevadíssima.
Eles parece que detêm, entre aspas, a vida e a morte. Há alguém de conhecimento maior na sociedade? A gente pensa e olha e diz, não, realmente é o auge do conhecimento e tal, é a medicina, meu Deus, é médico. Agora, por que o médico coloca uma arma na cabeça e dá um tiro? Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele talvez não tenha o quê? Sabedoria. Porque talvez naquele momento de pressão da vida dele, ele não tenha a noção do caminho que deva seguir para o quê? Mudar absolutamente tudo. Sabedoria só tem quem lê a palavra de Deus. Diga isso aí. Diga isso aí. Diga a ele que o fato de ler a palavra de Deus não vai tornar menos matemático do que ele é, não vai tornar menos engenheiro do que ele é, não vai torná-lo menos advogado do que ele é, não vai torná-lo menos garçom do que ele é, não vai torná-lo menos músico do que ele é. O fato de ler a palavra de Deus não lhe retira a capacidade de raciocínio e exercer a profissão dele, mas o fato de ler a palavra de Deus lhe abre caminhos que ele não conseguiria sem a palavra de Deus, que são os caminhos de sabedoria. Segundo benefício que a palavra de Deus trará aí, está na página 10 também, é o benefício da esperança. Aqui são vários versículos, Salmo 119, 81, Salmo 147 e Romanos 15, 4. Depois de ler cada um desses versículos com ele, o que você vai fazer, meu irmão? Você vai olhar para ele e vai, obviamente que lendo, fica muito mais simples. Você vai trazer a noção para ele de que a esperança é o sol da alma. A esperança é o sol da alma. Triste aquele que vive sem o quê? Esperança. Triste aquele que acorda e não vê saída. Triste aquele que não vê saída. E o que é interessante é que Deus, que é o autor da Bíblia, ele é chamado pelo apóstolo Paulo, em Romanos 15 e 13, de um Deus da esperança. Ele é chamado de um Deus da esperança. Há em Deus a capacidade de infundir no coração humano esperança até nos momentos mais difíceis da própria vida. E aí o que acontece? Olha que interessante. Quanto mais eu me dedico à leitura da palavra de Deus, mais meu coração se enche de quê? Esperança. A esperança é, inclusive, segundo a palavra de Deus, aqui está o texto, os irmãos podem ler depois, 1 Coríntios capítulo 13, que fala do amor, né? Que fala do amor. Aí depois que Paulo fala tudo sobre o amor, ao final Paulo fala sobre o crente espiritualmente maduro. E ele dá 3 grandes características da maturidade. E uma das características da maturidade cristã é a o quê? Esperança. Avise a ele que se a esperança é aquele dínamo que nos leva a todo dia acordar e querer vencer, o fato dele se dedicar à palavra de Deus o encherá naturalmente de quê? De esperança. Porque o Deus que escreveu essa palavra é Deus de quê? Esperança. Terceira grande bênção que virá à vida dele quando ele se dedicar à palavra de Deus. A terceira grande bênção é a paz. Aqui eu pessoalmente achei, os irmãos, a comissão que escreveu essa revista, eu achei extraordinária esta, porque é bem atual, é atualíssimo. Irmãos, os irmãos sabiam que as estatísticas atuais dizem que começamos um êxodo da cidade para o campo? Os irmãos já ouviram falar disso? Que quem tem condições está comprando chácaras, está saindo de cidade, está indo para cidades do interior, onde o campo existe,
para tentar encontrar de volta a paz. Porque no cenário bucólico de um campo, teria acesso maior à paz. Pois é, irmãos, ao mesmo tempo que as estatísticas dizem que há uma interiorização do brasileiro, as estatísticas dizem que nem no campo se tem mais paz. Ou o indivíduo que tem chácara, ou o indivíduo que tem fazenda, ele tem todo um sistema de defesa pessoal, ou então, meu amigo, defesa pessoal, estou falando de arma mesmo, defesa pessoal, ou então ele está acabado. Então nós vivemos num país e num momento em que a paz não existe mais. Quando ele ouvir a leitura por sua parte, junto com ele, do Salmo 119, versículo 165, como está aqui na página 10, e que ele notar que o envolvimento dele com a palavra de Deus trará paz à vida dele, e você explicar para ele que a paz que Cristo dá é diferente, porque é uma paz duradoura, é uma paz completa, e é uma paz profunda, ele vai olhar para a sua cara em primeiro lugar e ele vai dizer assim: eu vou experimentar até para ver se realmente é verdade, porque talvez ele não esteja com tanta paz, né? Até para realmente experimentar se é verdade. E aí ele vai se aproximando da palavra de Deus. Esse é o objetivo. Ele vai começando a ler, ele vai começando a ler, vai começando a ler, vai começando a ler, e à medida que ele vai lendo e vai se envolvendo, a palavra de Deus vai tomando o coração dele, e aquilo que Cristo disse se torna verdade. Dou-vos minha paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo quer a dar. Paz, 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 paz vai tomar o coração dele. Paz tomará o coração dele. Quarta bênção, eu não estou indo muito rápido não, né? Tá tendo como acompanhar, né? É óbvio que você com ele não será rápido, porque o que você vai fazer? Você vai ler a revista com ele. Você não precisa decorar, você não precisa saber de cabeça a revista e os textos. Não. Você vai com calma ler com ele a revista e lendo os textos e crescendo espiritualmente com ele. Ele crescendo junto com você. Agora, para efeitos didáticos, eu tenho só 40 minutos para te passar tudo isso, né? Então esse é o método, me perdoe. Quarta grande bênção que ele trará, e ele terá: luz. Luz, luz. É interessante, irmãos, eu acho muito bonito esse texto. Esse eu quero ler. Ele está aqui na revista, na página 11. Ele está em João capítulo 12, 46. E Jesus assim afirma: eu sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em o quê? Trevas. Trevas. Explica a ele que à medida que ele vai lendo a palavra de Deus, ele vai sendo esclarecido, e esclarecido no sentido mais literal da palavra, de claridade. Ele vai sendo retirado de trevas e ignorância, e vai sendo trazido para o quê? Para a luz do verdadeiro conhecimento de todos os assuntos. Todos os assuntos. Você pode até exemplificar com ele, por exemplo, porque quando no nosso meio alguém morre, a gente chora. A gente chora porque a separação não é nada bom. Mas porque ao mesmo tempo a gente está feliz e canta corinhos. Porque a gente já saiu da falta de conhecimento. Para onde se vai depois que morre? Para a luz do conhecimento. Depois que se morre, o Espírito volta a Deus. E quem morreu com Deus é recebido pelo próprio Deus com as seguintes palavras: vinde benditos do meu Pai, para a herança que vos está o quê? Preparada desde a fundação do mundo, né? Então olha que interessante. Você, quando chega perante a palavra de Deus, você tem uma série enorme de ignorâncias, de não conhecimento. À medida que você se envolve com a palavra de Deus,
Deus, que é Senhor sobre tudo, Senhor sobre todas as coisas, lhe esclarece absolutamente o quê? Todas as coisas. Então o envolvimento com a palavra de Deus é um envolvimento que nos traz conhecimento, nos traz luz, nos traz discernimento sobre tudo aquilo que precisamos. Aí você olha para ele e diz: você está diante do livro que merece um maior tempo de estudo. Você está diante do livro que merece o melhor dos tempos de estudo. Você está diante do livro que merece o maior momento de consideração de você. Você está diante da própria palavra de quê? De Deus. Irmãos, se eu e você, numa noite como essa, que sabemos tudo isso, já estamos começando a sair desta lição, querendo chegar em casa e ler do Gênesis ao Apocalipse, que é a consequência natural, quanto mais ele, que está começando e tem sede de tudo, sede de conhecimento, sede e vontade, Deus vai nos usar, irmãos. Nós seremos instrumentos para a salvação e discipulado, porque Jesus pegou pesado com a gente. Se ele disse para a gente, se ele dissesse somente ide e pregai o evangelho, excelente, a gente pregava e deixava um menino de qualquer jeito, né? Mas ele disse: ide, pregai e fazei o quê? Discípulos. E o pior, ensinando todas estas o quê? Coisas. Não é algumas, é todas. E esta revista é o primeiro passo com ele no crescimento em fé. Tu me entendes? A igreja está fornecendo para mim e para você instrumento de trabalho. Não que você e eu não soubéssemos fazer isso, mas é que a gente tem tanta informação, a gente tem tanto conhecimento, que a gente fica perdido no que fazer em primeiro lugar com o novo convertido. Então Deus abençoou todos os irmãos que fizeram esta revista, a quem nós agradecemos, para nos trazer o primeiro passo. E daqui, aí a gente vai para o segundo, um terceiro, um quarto, até a vinda de Cristo. Mas que nós não vamos perder ninguém que o Senhor nos der, nós não vamos perder. Nós não vamos perder. E a quinta e última bênção na vida do amado novo convertido é a liberdade. Aqui eu achei formidável. Irmãos, se você parar e pensar, toda a palavra está dentro do Salmo 119. Quando você pega o Salmo 119 e que vai ler, e ele fala sobre a própria Bíblia, você tem ali mais de 30 bênçãos que a palavra de Deus traz. Os escritores da revista foram sábios o suficiente de pegar as 5 principais. Não 5 principais para mim e para você. Está compreendendo? As 5 principais e necessárias para o querido novo que convertido. Eu vejo essa lição muito bem escrita para novos convertidos do ano de 2000 em diante. Porque estas não eram as principais necessidades em 1980. Está compreendendo? Em 1515 não eram essas as principais. Mas nos nossos dias, essas são as principais. E eu achei muito, mas assim, direcionado muito por Deus, quando tratou-se da questão da liberdade. Acompanhe comigo a leitura. Olha que interessante. Aurélio, em seu mini dicionário, estou na página 12, afirma que liberdade é a faculdade de cada um de se decidir ou agir segundo a própria determinação. Quando é que eu sou livre, irmãos? Pense comigo. Quando é que eu sou livre? Quando é que eu consigo agir segundo minhas próprias vontades e determinações? Vamos ser francos? Nunca. Porque eu e você sempre agimos em razão de um ambiente que estamos. Eu e você sempre agimos em razão das pessoas que nos servem. Eu e você sempre agimos em razão da criação que tivemos em casa.
Nós somos, na verdade, o que os outros esperam de nós. Essa é a verdade. Por isso que quando encontramos Cristo, Cristo nos retira de tudo isso. O apóstolo Paulo diz que ele nos libertou da vã maneira de viver que herdamos de nossos pais. Cristo é o único capaz de te retirar todo esse peso e fazer com que você viva livremente. Ele mesmo disse, olha, quem o Filho libertar, este é que é verdadeiramente o quê? Livre. E aí, encontrando Cristo, a gente é livre para simplesmente não fumar, livre para não beber, livre para não adulterar, livre para não se envolver em falcatruas. Sabe por quê? Porque quem não tem Cristo é escravo do pecado. É sério, irmãos. Ele não sai quando quer, não. Ele é escravo do pecado. E aí a liberdade só se tem em Cristo. E à medida que eu me aproximo de Cristo e vou me relacionando com Ele, mais livre me torno. O que a Bíblia tem a ver com isso? Eu coloquei aqui direitinho a sequência do raciocínio. E o raciocínio é simples. À medida que leio a palavra de Deus, à medida que leio a palavra de Deus, me aproximo de quem? Do seu autor, Jesus Cristo. À medida que me aproximo do seu autor, mais desejo ler e mais me aproximo dele. E à medida que me aproximo dele, mais livre sou de todo o pecado. Por isso que a palavra de Deus me leva ao quê? À liberdade. Pastor, será que eu vou conseguir fazer esse raciocínio? Não se preocupe não. Esta última parte aqui, eu complementei naquilo que os autores colocaram. Eu complementei. Tá bom? Está aqui, não se preocupe. Está aqui, descrito direitinho. Quando você ler com ele, você se lembrará da lição. Ele vai terminar, ele vai terminar e ele vai querer pegar a Bíblia e dizer, ó, vamos já abrir, vamos ler do Gênesis ao Apocalipse. O que você vai fazer com o querido novo convertido? Dica fundamental. Começa nos Evangelhos. Começa nos Evangelhos. É muito bom que ele comece lendo Mateus, que ele comece lendo o quê? Marcos, que ele comece lendo Lucas e o quê? E João. Comece nos Evangelhos. Ele vai fazer uma série de perguntas sobre o Evangelho, e aí você vai mostrando no Velho Testamento onde é que começou aquilo, que aí ele vai se familiarizando com o Velho Testamento. O novo convertido que pega de cara o Velho Testamento, ele se arrebenta um pouquinho. Ele se arrebenta um pouquinho porque ele não tem conhecimento nenhum, a não ser que venha de uma tradição já de ouvir a Bíblia, de estar na igreja, de crescer numa igreja onde o ensino infantil foi muito forte. Mas comece com o Novo Testamento, comece com o Evangelho. E ao mesmo tempo você vai explicando o Evangelho, você vai mostrando no Velho Testamento as passagens que se ligam para ele começar a entender o Velho Testamento. Aí foi o Novo Testamento, sem nenhum problema. Retorna ao Velho Testamento, ele facilmente entenderá o Velho Testamento. Peraí, pastor, mas eu vou ter que ler com um novo convertido a Bíblia inteira? Eu não sei se Deus vai te dar esse privilégio, mas pelo menos os Evangelhos, vá com ele. E à medida que ele vai lendo, ele vai se influenciando com a Bíblia, vai se tornando um com a palavra de Deus. E aí ele vem para os estudos, ele vem para a escola dominical, ele vem quarta-feira, ele vem para os cultos. E naturalmente ele vai crescendo espiritualmente. Naturalmente ele vai crescendo espiritualmente. Ele naturalmente depois já vai começando a trazer versículos falando de bênçãos e tal. Eu vou dar um exemplo muito interessante. Todos nós que temos aqui somos dos homens, nós temos o WhatsApp do grupo dos homens, e você veja que um dos que mais coloca alguma coisa no WhatsApp é o Júnior. Quem é o Júnior? O Júnior é casado
com a irmã da esposa do Jeremias, né? Jeremias é casado e a irmã da esposa do Jeremias, que está sempre aqui na igreja, a gente está trazendo e levando, né, a presença de Deus, é casada com o Júnior. Eu me lembro perfeitamente que o Júnior chegou na igreja de mansinho, Jeremias trouxe e com calma foi até aceitar o Senhor Jesus. Aí aceitou o Senhor Jesus, começou com muita calma a ler a Bíblia. Hoje é um dos homens mais entusiasmados aqui dentro da igreja, né? Você pode ver, sempre tem um versículo, sempre tem uma palavra de força, de ânimo, né? E um menino sério, e está nos ensaios. E veja, irmãos, o que aconteceu com o Júnior vai acontecer com certeza com todos os nossos novos o quê? Convertidos. Vai acontecer, o Senhor vai nos abençoar. E aí depois mostre para ele que o centro da Bíblia é o amor de Deus e o personagem principal, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados irmãos, nós esperamos de todo o coração que você se aplique, meu amado irmão, cada vez mais, que o Espírito Santo nos use, a todos nós, cada vez mais, nessa missão tão bonita de ensinar as verdades eternas do Senhor a muitas pessoas. Preste atenção, porque nós temos essa revista? Nós temos essa revista porque nós cremos que o trabalho começa muito simples, devagar. Anne, lendo a revista com o novo convertido, explicando a ele, aí depois com outro novo convertido, lendo de novo, e aí de repente a gente vai crescendo espiritualmente, e à medida que for ensinando, eles têm um material na mão, para quê? Para começar a vida cristã. Mas o objetivo é sair disto aqui, após a 7ª lição, são só 7, para a gente trabalhar rapidinho mesmo, e vir para isso aqui, e não largar nunca mais a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Agora, um pedido pessoal. Nessa 2ª lição, demonstre paixão. Fale com paixão da palavra de Deus para o novo convertido. Fale com coração. Sabe por quê? Ele vai olhar para a Bíblia pelos teus olhos. É sério. Um exemplo extremamente simples. É interessante como nós temos na figura daqueles que dirigem a vida da gente os nossos olhos. Por exemplo, está aqui meu pai, é o pastor presidente da igreja. Quando meu pai chega numa igreja em que todos os irmãos são carinhosos, abraçam, estão perto, certeza absoluta, o pastor daquela igreja fala muito bem da sede e do pastor presidente. Tanto é que todo mundo quer estar perto. Quando você chega numa igreja em que o povo já olha distante, cara fechada, entendeu? Certeza absoluta, o olhar da igreja é o olhar do pastor. É o olhar do pastor. É sério, é o olhar do pastor. Se eu chego em casa e eu simplesmente, para minha esposa, falo muito mal do pastor da minha igreja, dificilmente minha esposa vai querer contato com quem? Com o meu pastor. Agora, se eu falo bem, se eu digo, poxa, como abraça, como é amoroso e tal, minha esposa vai ser a primeira a ficar quietinha e esperar um abraço do pastor. Ela não vai para o abraço, mas fica esperando e ela quer o abraço. Irmãos, a mesma coisa o novo convertido com a Bíblia. Se você falar com paixão, esta lição, é capaz dele no mesmo dia pegar uma Bíblia e sair beijando. É sério, é paixão à primeira vista.
Agora, a depender de como você fala, como eu falo, ele assim vai olhar para a Bíblia como mais um livro. Mas se à medida que nós formos falando, mostrarmos para ele como um tesouro, algo fantástico que chegou na vida dele, irmãos, eu lhe garanto, a primeira impressão é a que fica. Ele amará a palavra de Deus. Então nós vamos ter este cuidado. Este cuidado. Tá certo? Que o Senhor vai nos abençoar. Muito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.